prescritos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou falar de um equipamento, de um instrumento muito importante para a avaliação facial do nosso paciente, que é a luz de Wood. A luz de Wood ela já é utilizada há muito tempo para os profissionais, então em clínicas e consultórios, porém quem está entrando no mercado agora não conhece esse instrumento e se conhece não sabe como utilizá-la. A luz de Wood então ela vai nos ajudar a determinar de forma mais fidedigna o tipo de pele do paciente. Vou visualizar de forma mais profunda algum acometimento, vou determinar tipos de mancha nesse paciente, então ela vai me ajudar a ter um diagnóstico ali estético mais fidedigno, mais assertivo. E além de eu falar aqui na teoria, o que é, como que a gente faz essa visualização, vou fazer uma prática com 2 pacientes a fim de que vocês consigam visualizar melhor, de fato, como que a gente faz essa avaliação já depois da vinheta. Aqui é a doutora Rafaela Castro. Vamos então dar início ao nosso vídeo sobre a luz de Wood. Primeiro aqui mostrando uma luz de Wood. Essa é no formato de uma lupa e ela vem aqui ó, com uma espécie de uma cobertura a fim de que o ambiente fique o máximo escuro possível e eu consiga de fato avaliar o meu paciente. Existe também ela no formato de cabine, então não vou me preocupar com o ambiente. O paciente coloca a face na cabine, já é toda fechada e eu já tenho ali um ambiente escuro propício para minha avaliação. E por que eu preciso desse ambiente escuro? A luz de Wood é composta por uma luz negra. E eu preciso de um ambiente totalmente escuro para que eu consiga visualizar cores nessa face. Cada cor vai falar de um acometimento diferente. Por exemplo, quando eu vou lá, coloco a luz de Wood, então para essa avaliação, vão aparecer pontos brancos, parecem uns estilhaços brancos que refletem ali acúmulo de células mortas. Pode aparecer pontos alaranjados, amarelados, que vão falar sobre acúmulo de sebo ou comedões. Pode aparecer uma coloração arroxeada, fluorescente, que vai falar sobre uma área desidratada. Pode aparecer áreas esverdeadas que falam sobre acúmulo de bactéria. Hipercromia, vai aparecer de fato a coloração amarronzada, mas só com a luz de Wood que eu consigo dizer que uma mancha, por exemplo, também é dérmica, então que o melasma também é dérmico. A olho nu a gente não pode dizer que aquela mancha também é dérmica, então quando eu coloco eu consigo fazer essa determinação, então ser mais precisa com relação à profundidade dessa mancha. Então a luz de Wood, além de eu falar de forma ali muito concreta o tipo de pele, me ajuda também a ter uma avaliação mais profunda, principalmente quando eu falo ali de uma hipercromia, por exemplo, tá? E aí na sequência a gente vai então avaliar 2 pacientes que têm tipos de pele diferenciados. Então, prescritos, como eu falei para vocês, aqui a gente consegue visualizar ali no supercílio, na região do nariz. Então seria aí mesmo que a zona T, né, que fala de uma pele mista, a gente vê esses pontinhos meio que laranjas, que corais, que falam sobre o acúmulo de sebo. A gente tem aí muito pouco, mas um pouco de uns faíscos brancos, né, parece até umas faíscas, são células mortas. A gente vê também, ó, na região da olheira, uma área arroxeada, na região labial também fala de desidratação. E ela também tem hipercromias. Olha a região supralabial, a gente vê uma cor marrom que sobressalta aos olhos, isso fala de uma mancha epidérmica. Na região frontal, ela já tem uma mancha mais opaca, quase que imperceptível, fala de uma mancha dérmica, por exemplo.
Gente, como vocês puderam observar, a gente começa a ficar com uma imagem embaçada. Isso é porque o paciente começa a respirar e vai embaçando. Então a gente tem que tirar a luz de UD, o paciente respirar um pouquinho e a gente retorna à avaliação. Então, para vocês conseguirem visualizar melhor, na região supralabial, ela tem uma hipercromia epidérmica. Então, como que eu sei que é uma mancha epidérmica? Essa hipercromia, ela ressalta aos olhos, ela sobressai, então fala de uma mancha epidérmica. Já lá para a região frontal, a gente já tem umas manchas mais opacas, mais imperceptíveis, isso fala de uma mancha mais dérmica. E aí assim a gente vai avaliando os níveis de hipercromia. Ó, na região supralabial a gente vê também a coloração branca, também é acúmulo de células mortas, são acúmulos de células mortas. Ó, na comissura labial também tem hipercromia, no mento. Então, gente, com a luz de UD, ó, já começou a ficar embaçado de novo. Então é o momento que a gente retira a luz a fim do paciente respirar. Então, de novo, quando fica embaçado, a gente retira, o paciente respira, a gente retorna para a avaliação e assim eu fiz. Então, essa foi a nossa paciente, tem uma pele mista, então a gente percebe a oleosidade bem na zona T, tem hipercromia supralabial, acúmulo de células mortas, porém pouco, ela é uma paciente que cuida da pele. E quando a gente faz uma avaliação com a luz de UD, gente, é assim, a ideia é essa mesmo, a gente vê de forma mais profunda exatamente o tipo de pele, o acometimento da pele daquele paciente. Então, finalizamos o nosso paciente 1 e vamos retornar com outro paciente com outro exemplo. Vamos dar início ao nosso paciente 2, que já é um paciente com a pele oleosa. O paciente 1 era apenas pele mista. Então, aqui vocês vão perceber que a gente tem uma oleosidade generalizada. Então, eu já percebo acúmulos de sebo em toda a face, região frontal, bochecha, nariz, no mento também tem. Então, a pele oleosa. Então, essa é a diferença de uma pele mista. Aqui eu vejo um acúmulo maior de células mortas, até por se tratar de um homem que não tem uma rotina de home care tão bem definida, né? Uma doutrina como uma mulher, por exemplo. A gente observa desidratação na região da olheira, ao mesmo tempo hipercromia melânica. Ó, região labial também no contorno com um pouco de oleosidade. Desidratação na região labial. Ó. Vamos ver nessas oleosidades. Finalizamos então o nosso paciente 2. Então conseguimos realizar a avaliação de 2 pacientes, um que apresentou uma pele mista e outro uma pele oleosa. Falando primeiro do paciente 1. Então, na literatura, a gente já sabe que uma pele mista é aquela oleosidade na zona T. E a olho nu, eu também consigo observar um grau de oleosidade, eu consigo observar poros dilatados, que já falam de uma pele oleosa. Mas quando eu coloco a luz de UD, eu avalio isso de forma mais profunda, de forma mais concreta. Então, eu sei exatamente em que ponto que está aquela oleosidade. Vou conseguir excluir que ela seja oleosa, visto que a oleosa eu tenho o acúmulo de sebo em toda a extensão da face. Vimos também acúmulo de células mortas, muito pouco. Afinal, trata-se de uma paciente que cuida da pele, que tem uma rotina de home care muito bem definida. Vimos também hipercromias em região supralabial, ali uma hipercromia epidérmica. A gente identifica quando essa mancha ela ressalta aos nossos olhos. Normalmente essas manchas são por processo inflamatório, que em algum momento da vida a pessoa realizou ou ela realiza a depilação, bebida cítrica, etc., oriundo de algum processo inflamatório. Ela tem também manchas dérmicas. Na região frontal a gente observa, então, manchas mais profundas. E por que isso é importante para mim? Quando eu for realizar um procedimento, eu já vou tomar um pouco de cautela.
de não gerar um processo inflamatório tão intenso, porque eu tenho ali manchas em regiões mais profundas dessa face, mas que ali externamente a gente não está conseguindo visualizar. Mas eu já vou ter esse dado e vou tomar um pouco mais de cuidado, então vai me ajudar inclusive a definir o meu tratamento, quão profundo, potente será o meu tratamento. Paciente 2, um paciente já com uma pele totalmente oleosa, então a gente observou esse acúmulo de sebo em toda a extensão da face, um paciente com acúmulo maior de células mortas, é um paciente que não tem uma rotina tão doutrinada com relação a home care, trata-se de um homem também que normalmente tem um extrato córneo mais espesso se comparado ao de mulher. Ambos os pacientes apresentaram desidratação em região orbicular, além de hipercromia, que também é muito comum, e desidratação em região labial, que também é comum, principalmente nessa época do ano. E toda a face, gente, que a gente for avaliar, a gente vai ver células mortas, a gente vai ver algum grau de oleosidade ou desidratação, de acordo com o tipo de pele, de acordo com o cuidado que esse paciente tem com a pele. Uns terão mais e outros menos determinadas características, mas sempre a gente vai ver, nem que seja um pouco de células mortas, um pouco de oleosidade, é normal. Mas a gente consegue avaliar o grau de gravidade, né, dessa disfunção, desse acometimento, por exemplo, tá bom? Então finalizamos o nosso vídeo por aqui, espero que vocês tenham entendido. Claro que a gente filmando não é a mesma coisa que você está ali presencialmente avaliando, mas acho que vai dar para vocês conseguirem aí visualizar alguma coisa. Espero então que tenha sido agregador, que contribua aí para o trabalho de vocês. E se vocês gostaram, curtam o vídeo, comentem, fiquem à vontade para tirar dúvidas e se inscrevam também. E vocês também podem acionar o sininho a fim de que vocês tenham um lembrete para cada vídeo. E aí toda segunda, então, a gente tem um vídeo aqui no canal Prescrição Sem Medo.